Estamos de volta com o Câmara Entrevista, que nesta noite recebe Lena Souza, campeã mundial de oratória. E agora, neste segundo bloco, ela vai nos falar um pouquinho sobre o concurso que foi lançado pela JCI aqui em Passo Fundo. Lena, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco sobre as razões que levam as pessoas a serem tímidas. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais ainda a respeito dessa questão. Existem muitas situações de timidez que às vezes já começa a ser desencadeado na infância. E muitos pais não têm essa percepção de, opa, peraí, meu filho vive no mundinho dele fechado, então eu vou, meu filho, vamos fazer dança, teatro, cadê os seus amiguinhos que eu quero que, sabe? Então existem muitas coisas da infância que o pai e a mãe já podem perceber como trabalhar isso para instigar e, sabe, dar um empurrão para o filho, para o colega. Então assim, e tem pessoas que às vezes... na infância, às vezes, são mais tímidos e pode desencadear depois, mas precisamos perceber como isso faz a diferença na nossa vida, como o tímido pode deixar de sofrer lá na frente. E aí que entra essa parte da JCI, porque nós temos esse concurso que eu falei que eu participei, nós vimos que era um baita de um projeto, uma transformação de vida, só que nós não estávamos contentes em que ele ficasse ali com a gente. Então a gente, vamos para a rua. Quem é o nosso foco? Universitários? Não, vamos dar para o trabalho de base, 7ª e 8ª série. Vamos fazer um trabalho porque é nesse momento que você está criando uma personalidade, indo para a fase daqui a pouco adulta, e você recebe um treinamento, você faz um concurso, você trabalha a competição, você chama a atenção falar em público, então nós estamos ali para despertar algo bom, para que ele não sofra lá na frente o que... Os possíveis universitários ficaram apresentando um trabalho em TCC e foi uma tragédia e a timidez atrapalhou. Então essa é a nossa preocupação, em começar esse trabalho de base com os jovens. Por causa disso que a gente vê o jovem muito fechado no mundinho dele e principalmente eu vejo no mundo virtual. Excelente no MSN, excelente no Facebook, fala tudo, conversa, brincalhão, foi pro tete-a-tete, fechou. Retraiu. Então, nós queremos mudar isso. E a gente só muda com atitude, a gente só muda colocando um tijolinho. Então, a JCI Passo Fundo é um projeto da JCI Brasil, está colocando mais um tijolinho para aprofundar e despertar algo bom nessas crianças. E é um projeto de grande impacto. Lena, quem está nos assistindo em casa pode dizer, mas eu não quero ser orador, eu não quero me comunicar em público, mas a questão da comunicação, ela é importante de uma forma geral, no trabalho, no relacionamento entre as pessoas. Você falou muito bem agora. Por quê? Antigamente, quem falava bem era o quê? Político, advogado, e na época antiga, os padres eram pessoas que tinham a maior influência. Hoje, se você pega um trabalho mais da área da exata, por exemplo, engenheiro, que é técnico, exata, sistemas de informação, que acha que vai ficar no computador, está enganado. Porque, de repente, mas eu não quero fazer curso de oratório porque eu não falo em público. E o que é falar em público? É um grande público? Não. Eu estou me comunicando com duas pessoas, estou persuadindo, influenciando, vendendo uma ideia. Então, a comunicação passou dessa época de grandes públicos. Você pode ser, uma das atividades suas pode ser essa. Mas a grande questão da oratória é a comunicação interpessoal, porque o que eu mais encontro nas pessoas nas empresas, que eu faço o trabalho nos treinamentos em company, pessoas gabaritadas, expert no assunto, só que são muito técnicos, não tem empatia, não tem comunicação interpessoal, e aí falta essa lapidação. Então ele tem a competência técnica, mas não tem a competência humana. E aí que entra relacionamento, e aí que entra comunicação. E isso mudou muito, então vai mudar cada vez mais, porque eu sou jornalista, você também é, nós vamos disputar uma vaga. Qual é o nosso diferencial? É exatamente o que eu ia lhe perguntar agora. Você, já que trabalha diretamente com empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de encontrar esse tipo de profissional. Encontrar esse tipo de profissional, porque hoje ele faz a diferença, porque quem se comunica lidera, quem se comunica vende. Cresce. E não precisa trabalhar em área de vendas, quando eu falo vender, todos somos vendedores. Você vende a TV Campo, todo mundo vende alguma coisa. Vende alguma coisa no sentido de ideias, vende o nome que está, o sobrenome que é da empresa, e aí que entra a persuasão, em que entra a oratória. Então, às vezes, você não quer falar em público, ser palestrante, mas no contexto que você trabalha, isso faz uma diferença gigante em poder repreender alguém, mas saber a forma de fazer isso. E ser uma pessoa que tem um bom diálogo, tem uma boa performance. Então, eu posso fazer nas pequenas atitudes do meu dia a dia, eu posso ser um excelente orador.
não quer dizer que eu vou para o palco. Não quer dizer que eu posso estar na minha zona de conforto, mas fazer aquilo bem feito, ter uma percepção, né, de que as pessoas têm de mim positiva, criar uma primeira impressão. Então, as pessoas têm aquela ideia errada muito de oratório, né, de, nossa, tem que ter 1000 pessoas, eu não vivo essa realidade. Mas não é essa realidade que eu coloco nos meus cursos. Uma reunião, por exemplo. Que lugar melhor de vender ideia numa reunião? De vender a sua ideia, de persuadir. Então, cliente, mas eu não atendo cliente externo, mas eu tenho cliente interno. Então, as empresas hoje têm essa... Por quê? O maior problema das empresas hoje, o maior retrabalho é a comunicação, o ruído da comunicação que existe internamente. Então, hoje se pensa muito nisso, como fazer com que a atitude verbal de cada um possa trabalhar melhores resultados para a empresa, sem dúvida. Isso é fato. Lena, então, como para a gente se tornar um profissional de sucesso, com certeza a gente vem construindo ao longo de toda a vida. Então, se uma mãe ou um pai está em casa e está se perguntando, Lena, o que eu faço então para o meu filho deixar de ser tímido e se tornar mais comunicativo? Existe, como eu falei, não existe uma receita pronta, né? O que nós temos que fazer o universitário, às vezes, que está lá, já está entrando no primeiro ano, pensando no quarto ano, já na banca, sofrendo com antecipação, né? Então, assim, como buscar um elo de autoestima, de confiança naquilo que vai fazer. O pai e a mãe têm esse poder de incentivar, de mostrar que ele é capaz, de tirar ele da zona, a percepção de tirar ele da zona de conforto. E não adianta querer, e não adianta você fazendo assim, ai, meu filho é assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço com ele. Não reclame, pegue na mão dele, vá junto com ele, acompanhe esse processo de transformação, coloque mais um tijolo. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, as coisas não mudam, nós mudamos. Então a gente espera muito o dia, eu sou assim, a gente acha culpado para tudo, a gente reclama de tudo, mas as coisas não vão mudar, quem tem que mudar somos nós. Então se eu jogar uma atitude de ajudar alguém, de ser gentil, de tirar um pouquinho da minha introspecção uma coisa positiva, eu vou começando a me soltar, e aí eu vou entrar naquele canal encantado que eu tanto vou almejar, mas assim... Novamente eu falo, mude, mas não tenha pressa, porque o importante é a direção. Então, dentro de ficar desesperado, pressionando, xingando o filho, não vai resolver. Você tem que ter a sabedoria de levar ele para um caminho que vai despertar, seja o seu filho adulto ou jovem. E é claro, se você quer um convite de verdade para trabalhar a oratória, comunicação, sair da zona de conforto, eu convido você a conhecer o trabalho da JCI. Porque não conheço algo melhor do que tira da zona de conforto, do que você sai da bolha, do que você se permite ser um líder e comunicativo, principalmente, entrando na JCI. Então é imensurável a JCI, você sai, você faz projeto, você lidera, você tem cargos, você vê que você é capaz de tudo e você não começa a ver que o limite é uma coisa da sua cabeça, senão você não tem mais limite para alcançar os seus objetivos. Então a JCI ela te desafia mesmo, então é mais uma opção também de buscar através de uma organização com tanta credibilidade como a JCI. Então, a JCI tem a sede própria aqui, a sede dela que só acontece as reuniões, que não é a sede, são os encontros semanais. Na IMED tem uma sala especial, venha conhecer, venha fazer amigos, venha se relacionar, venha sair da zona de conforto. É a grande dica que eu dou também nessa entrevista. Lena, falando justamente sobre a JCI, nesta semana vocês lançaram um projeto muito importante aqui em Passo Fundo, que é a Oratória nas Escolas, e aí vai atingir 16 escolas municipais. Me conta um pouquinho mais desse projeto. 1.300 alunos. Você sabe o que é isso? Mas só vai ter 16. Se você olhar assim no objetivo 16, vai ter um vencedor de Passo Fundo. Isso aí é uma parte do projeto. Uma parte do projeto. Por quê? Porque ODM, os Objetivos dos Milênios, né? E JCI, um mundo melhor é possível? Olha que legal. Esses alunos todos, 1.300, vão trabalhar com essa perspectiva, vão estudar. O professor vai começar, então às vezes ele nem sabia o que era o Objetivo do Milênio, muito menos os 8. Mas eu também não sabia, eu sabia só 2, 3, fui saber pela JCI. Então você entendeu o quão vai mobilizar essas crianças a pensarem, a fazer uma redação, a tentarem a se transformar, aquele que está isolado na sala lá, que de repente escreve bem, mas agora diz, não, você escreve bem, mas agora você vai lá na frente colocar o que você colocou no papel, fazer o que você colocou no papel. Então, quer dizer, olha a mobilização, a transformação, a mudança na prática, e não é na teoria. Então, nós vamos trabalhar na prática. Então, é professor, é diretor, é pais, é JCI, é
envolve muita coisa. Então o lançamento foi mágico, 600 pessoas, foi assim mágico, porque a energia foi muito positiva, foi algo muito motivador. A jovem que ganhou aqui de Passo Fundo, a Adriele, fez o seu discurso. Eu conheço pessoas que participaram do concurso. Eu tinha uma menina aqui do Rio Grande do Sul, que eu não lembro a cidade, ela era gaga. Ela foi para o concurso, ela colocou como meta que a gagueira dela iria mudar depois que ela começasse a praticar. E ela deixou, porque ela é uma gagueira mental, né? A gagueira mental, e não que ela nasceu gaga. E ela desenvolveu e aí não conseguia, através do concurso, ela controlou a sua gagueira. Eu conheço alunos porque envolve os pais, né? Que os pais estavam separados, em Rio do Sul. Essa menina começou com o projeto dentro de casa, ela começou a ser a candidata, começou tal. Ela uniu os pais. E os pais acabaram um casamento, voltou. Então tem muitos relatos. Joinville tem o Cleverson, que ganhou o concurso de oratória. Ele tem 16 anos e ele é radialista, você acredita? Nossa. Na melhor rádio de Joinville, a FM, como a maior líder da audiência, ele está lá aos sábados, 16 anos. Por quê? Depois você vê que o céu é o limite. Então, naquele ganhador de Passo Fundo, não, é muito mais do que isso. Então, a JC Passo Fundo foi um evento exemplar, um evento que demorou pouco, que foi emocionante, e aí não parou por aí. Então, houve o lançamento, foi entregue o material para todas as escolas, houve a foto oficial. Após isso, hoje, dentro da minha vinda até aqui, eu estou tendo uma capacitação com os professores aqui. Justamente isso que eu ia lhe questionar agora. Esse ano tem esse diferencial, vocês estão levando a questão da oratória para a sala de aula para que os professores possam multiplicar essa questão. Porque o que aconteceu? Nós queríamos atingir os alunos, mas o tutor é o professor. Se ele não tem muita base, se ele acaba levar o aluno lá em cima ou também, né? Pode ter sido, por quê? Porque ele não tem a base, a gente não comprometeu ele. Então, a JC Passo Fundo identificou isso. Que antes de nós queremos capacitar os alunos, nós temos que capacitar eles são o ponto-chave do nosso projeto. O dia a dia é dele com o aluno, não é nosso. Nós lançamos, nós estamos dando apoio, nós convocamos, nós damos material, nós incentivamos, nós fizemos o evento, só que o dia a dia é do professor. Então, o diferencial da JCI neste projeto foi trazer os professores para o nosso lado e dar a capacitação para que ele transforme ele primeiro. Lembra, nada muda se eu não mudar, nós vamos mudar ele para ele ter subsídio de oratória para depois fazer o quê? Não só multiplicar o aluno que foi campeão, mas multiplicar uma sala inteira. Por mais que aqueles que não queiram se candidatar, mas ele já conseguiu trazer esse assunto, ele já vai corrigir o aluno melhor do que antes passava desapercebido. Então, como eu te falei, uma das coisas é o concurso que o aluno já está lá na tribuna, lá na frente. Isso é uma coisa. Você viu quanta coisa que envolve? Então, aí depois tem os prazos, tem as etapas, as semifinais, e tem a grande final, que é o campeão de Passo Fundo, que depois vai tentar ser campeão regional, e a gente conta muito que seja o campeão nacional, onde haverá o evento no Convenção em Gramado, aqui no Sul, Convenção da JCI Nacional. Helena, como é que funciona para participar do concurso? Os alunos eles elaboram uma redação em sala de aula, o professor orienta. Como é que faz para chegar até a JCI? Isso. Primeiro é discutido, é selecionado, é estudado o tema, é debatido o tema. Isso é um crescimento bacana. E aí, um formato de redação, né, é escolhido e depois, porque, por exemplo, existe um concurso interno já, escolhendo 7ª, 8ª série, onde tem a redação, a melhor redação, e depois ele tem que fazer o discurso dele relacionado à redação que ele se propôs. Ok, há um candidato da escola, aí agora a escola vai dar todo o apoio para esse candidato para ir para o encontro regional, é dessa forma que funciona. Mas acho que a redação é muito bacana, porque faz escrever, você não escreve daquilo que não entende, né? Daquilo que não leu, daquilo que não tem recurso. Então, o fato de chamar a atenção, os objetivos do milênio, vinculado, a JC tem um vínculo, a cadeira na ONU, então a ONU trabalha muito os objetivos do milênio, então já é um despertar muito positivo, mas começa tudo pela redação, sem dúvida. Para encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, Helena, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do trabalho, esse trabalho tão bonito, voluntário, que vem sendo realizado pela JCI aqui em Passo Fundo e em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A JCI ela tem uma missão de criar mudanças positivas, de transformar, e a gente vive com essa filosofia. E quando a gente chega num projeto como esse aqui de Passo Fundo,
eu dei palestra, estou com os professores. Quando eu saí da palestra, veio um aluno para falar, mandou um recado para mim no meu e-mail dizendo que aquilo ali já tinha mudado, que ele já estava pesquisando e que ele já queria participar. Então, mudança positiva na prática. É na prática que nós vivemos. Nós saímos dessa zona de conforto e a gente deixa de ser egocêntrico na JCI. E fora o crescimento pessoal, não estou falando que nem de carreira, no crescimento, porque você faz uma faculdade, mas aí, ok, estou bem tecnicamente, mas agora eu preciso colocar em prática. A JCI você coloca em prática, né? E aí você sai, o grande ganho na JCI, um dos grandes ganhos também, é que você sai do eu e vai para o nós. O teu senso de coletividade, de lado social, de mundo, porque às vezes, mas eu não vou mudar o mundo. Se você não consegue ser a luz do mundo, você acenda a sua própria vela. Acenda a sua própria vela já. Como diz a menina lá, você não muda o mundo, então muda o teu quintal. Já não é o suficiente? Já? Se eu falar de sustentabilidade, de água, racionalidade de água, se eu já fechar a torneira e economizar alguns litros de água, é a minha parte que eu estou fazendo. É o meu quintal que eu estou cuidando. Então, a JCI, ela tem essa coisa com o quê? Com o ser humano. Não é papel, é com o ser humano. Então, aí o crescimento é gigante. Eu acho que é até imensurável falar o que é esse crescimento, porque eu vou falar aqui, eu não sei se as pessoas vão entender, porque já sei, você tem que sentir na pele, tem que sentir o arrepio, porque é uma filosofia muito bacana. Para você ter uma ideia, para finalizar, assim, falando de JCI, tem uma parte do nosso credo, que é a nossa carta de princípios, que diz, ela começa assim, que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, e ela termina, que a melhor obra, que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Então, servir a humanidade, né? Então, essa é a filosofia da JCI. Por isso, nós queremos convidar, conheça. A JCI tem site, está no Facebook, tem as reuniões as semanais, crescimento. Então, na plenária, você fica praticando. Então, sai da zona de conforto. A JCI Passo Fundo, eu tenho certeza que vai receber você muito bem. Lena, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no Câmara Entrevista, principalmente a disponibilidade de ter vindo a Passo Fundo conversar conosco. Com certeza vale muito a pena, porque o povo aqui é muito receptivo, eu viajo 12 horas e tudo que eu faço aqui vale muito a pena. E eu fico só com vontade de voltar. Com certeza vai voltar em outras oportunidades. Obrigada. E a você que está em casa, eu agradeço a sua companhia e lhe convido a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade.